Agora, vemos que ao longo de todas as eras, Deus sempre fez sinais e maravilhas entre seu povo. Em todas as épocas, em todas as eras. E voltamos. Jesus estava se referindo a eles quando viu que eles não criam nele como o Messias. E ele começou a se referir às eras passadas. Ele disse: Em verdade vos digo que no tempo de Jonas, eles lhe pediram um sinal. Disseram: Mostre-nos um sinal. Vejam, não importava quantas coisas acontecessem, eles não viam. É a mesma coisa hoje. Veja, as pessoas se sentam lado a lado assim, e uma pode ver o poder e a glória de Deus, e a outra não vê nada. Ora, como Paulo, a coluna de fogo ele pôde vê-la muito bem, mas os que estavam ao seu lado não conseguiram vê-la. Os magos viram a estrela, ninguém mais a viu. Passou sobre os observatórios e tudo mais, porque eles não estavam procurando por ela. Você tem que estar buscando por algo. Você tem que vir com expectativa, guiado pelo Espírito Santo. Então, Deus se revelará a você. Agora, vemos que eles disseram: Mostre-nos um sinal. E ele disse: Uma geração má e adúltera busca sinais, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. Ouçam, eu poderia parar aqui por um momento antes de prosseguir. Tentarei não segurá-los por muito tempo. Exagerei ontem à noite. Foi algo extraordinário. Preguei um sermão nesta manhã em 20 minutos. Ministros, isso é realmente muito bom. Geralmente levo cerca de 3 horas para terminar um. Mas algumas pessoas conseguem pregar e dizer mais, talvez em 15 minutos, do que eu conseguiria em 3 horas. Eu sou do sul, sou lento e não consigo pensar muito rápido. Tenho que esperar que ele me diga, e então eu falo. Nunca frequentei nenhuma escola ou seminário, então tenho que esperar por ele. Falar somente quando ele fala, simplesmente segui-lo. Mas tenho certeza de que estou certo se esperar por ele. Vocês só precisam me aturar um pouquinho. Então descobrimos que os dias de Jonas. Agora, muitas pessoas zombam de Jonas, dizendo: Ele era um Jonas. Bem, Jonas não era uma pessoa má. Jonas era um profeta e não poderia ter saído da vontade de Deus dessa maneira. Foi tudo pela vontade de Deus. Ele nunca embarcou no navio errado. Ele embarcou no navio certo. Vocês já leram a história de Jonas? É maravilhosa. Sabe, eu sempre senti pena dele lá no ventre da baleia. Ele estava com as mãos e os pés atados no mar tempestuoso e foi lançado fora do barco e a baleia o engoliu. E quando um peixe se alimenta e então, quando termina de se alimentar, desce para o fundo e descansa ali. Alimente seus peixinhos dourados e observe-os. Eles descem, pousam suas pequenas nadadeiras no fundo, depois de encherem a barriga e descansam um pouco. Bem, a baleia havia engolido esse profeta e desceu até o fundo do mar. E ele estava deitado ali, com as mãos e os pés amarrados, e no vômito da baleia em seu ventre, provavelmente a 20 braças de profundidade, 36 metros, no fundo do mar, e um mar tempestuoso na superfície, e deitado ali, para onde quer que olhasse, era a barriga de uma baleia. Ele olhava para frente, era a barriga de uma baleia. Para trás, era a barriga da baleia, por toda parte. Falando em sintomas, ele os tinha e dos piores. Mas sabe o que eu gosto em Jonas? Ele se recusou a considerar qualquer um deles. Ele disse: Mais uma vez olharei para o teu santo templo. Essas coisas são vaidades mentirosas. Olho para o teu santo templo, porque quando Salomão dedicou o templo, ele orou e disse: Se o teu povo estiver em apuros,
em qualquer momento e olhar para este lugar santo, então ouve do céu. E sabe, lá no ventre da baleia, Jonas ainda se lembrava de que aquela oração era suficiente. E ele disse: Uma vez mais olharei para o teu santo templo. E Deus fez com que aquela baleia o levasse exatamente para onde Deus queria que ele fosse. E se Jonas, sob aquelas circunstâncias, não há ninguém aqui em situação tão ruim assim, certamente não. Se sob aquelas circunstâncias ele pôde olhar para um templo que foi construído por mãos humanas e a oração de um homem que era mortal e que mais tarde se apostatou, e ainda assim crer que Deus ouviu sua oração, e Deus a respondeu de tal forma que o livrou numa situação como aquela. Quanto mais nós, hoje à noite, devemos tirar os olhos de nossos sintomas e olhar para o trono de Deus, onde Jesus está assentado com suas próprias vestes ensanguentadas, o Filho da grande majestade nas alturas, para fazer intercessão? Recuse-se a olhar para a sua doença, recuse-se a ver qualquer coisa contrária à palavra. Seja como Abraão nos tempos antigos. Quando ele tinha 75 anos, Sara tinha 65, e Deus lhe disse que ele teria um bebê com Sara, e ele creu. 25 anos não mudaram em nada. Ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Posso ouvi-lo dizer, depois dos primeiros 30 dias, ele havia vivido com ela desde que era uma jovem, sua meia-irmã, e ela era estéril. Ele também era. E ela já havia passado da idade fértil, já havia passado da menopausa. Ela tinha 65 anos, ele tinha 75. E imagino que, depois de alguns dias, ele disse: Como você está se sentindo, querida? Nada diferente. Louvado seja Deus. Vamos ter o bebê de qualquer forma. Vá ao centro da cidade, compre um monte de sapatinhos cor-de-rosa, uns paninhos e alguns alfinetes. Prepare-se, vamos ter esse bebê de todas as maneiras. Bem, eles achavam que ele estava louco. E também acharão que você está louco, enquanto você toma Deus em sua palavra e nega qualquer coisa contrária a ela. Ele sabia que Deus era capaz de cumprir o que havia prometido. E devemos ser filhos de Abraão. Somos filhos de Abraão se temos a fé de Abraão. Tudo mais, exceto a palavra de Deus, é mentira. Veja o que Deus disse. Nós olhamos para o invisível. Você olha o que seus olhos mortais não veem. De qualquer maneira, você não vê com seus olhos. Você só olha com seus olhos. Você vê com o coração. Você olha diretamente para isso. Diz: Eu não vejo. Você quer dizer que não entende. Sua visão é o seu entendimento. Então você entende com seu coração. Pois bem, Jonas, em toda aquela condição, Deus honrou sua oração. Há uma coisa sobre isso. O verdadeiro filho de Deus, você não consegue impedi-lo de orar. Tentaram tirar isso de João, fervendo-o, e o colocaram na ilha de Patmos depois de fervê-lo em gordura por 24 horas. Não conseguiram tirar isso dele, fervendo-o. Tentaram tirar isso de Daniel, assustando-o com alguns leões. Não conseguiram. Tentaram tirar isso dos jovens hebreus, queimando-os com fogo. Não conseguiram. Bem, você não pode queimar o Espírito Santo. Ele é o próprio fogo. Fogo contra fogo. E quando um homem está realmente cheio do Espírito de Deus, o Espírito Santo, você não consegue tirar isso dele, queimando-o, assustando-o, expulsando-o. Isso está ali para ficar. Agora, observe. Sempre pensamos que Jonas se afastou da vontade de Deus, mas ele não se afastou. Nínive era uma grande cidade, cheia de pecado, apóstata, quase do tamanho de Saint Louis, uma grande cidade. Milhares de pessoas lá haviam se entregado ao pecado, começaram a adorar ídolos, e agora seu principal ídolo e o principal deus do mar, a ocupação deles era a pesca e o principal deus do mar era a baleia.
E quando esta baleia veio justamente do meio dos pescadores, estendeu a língua como uma prancha, e o profeta saiu direto da boca da baleia, é claro que eles iam crer. Deus entregou seu profeta diretamente a eles. Deus sabe como fazer as coisas. Pode parecer tolice, mas foi isso que ele fez. Agora, veja bem, dei uma longa volta até chegar ao ponto, mas observe, Jesus disse, preste atenção agora, aqui vem, abra seu coração. Jesus disse, uma geração má e adúltera busca um sinal. Ora, ele não poderia estar falando diretamente com eles, porque ele ainda não havia morrido, mas disse que lhes seria dado um sinal. O sinal, pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Em outras palavras, que tipo de sinal uma geração má e adúltera encontraria que lhes seria dado? Bem, você pode falar de todos os sinais que quiser, mas aqui está um sinal que ele mencionou, que uma geração má e adúltera, e esta é ela, os sodomitas estão se espalhando pela terra. Dúvida, incredulidade, ismos, todos os tipos de coisas se espalhando pela terra. É uma geração má e adúltera. Mas ele disse que receberão o sinal da ressurreição. Aleluia! O quê? Jesus Cristo vivo entre nós, andando em nosso meio. Ele não está morto. As obras que eu faço, vós também as fareis. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Porém, vós me vereis, porque eu estarei convosco. Eu é um pronome pessoal. Eu estarei convosco. Não outra pessoa, mas eu estarei. Estarei com quem? Com os crentes. O mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque estarei convosco. Como? Em vós. Até quando? Até a geração dos apóstolos? Até o fim do mundo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O fim da consumação. O grande profeta Elias aparecerá em cena, um odiador de mulheres, um homem do deserto, com uma mensagem para converter o coração dos filhos de volta aos pais. Lembrem-se, ele teria uma vinda composta. Lembrem-se de Malaquias 4. Malaquias 3 fala da vinda de João Batista, a qual Jesus se referiu, porque os profetas disseram, meu mensageiro. Mas lembrem-se, Malaquias, esse que vem em Malaquias 4, observem o último versículo. Sabemos que não era João, porque ele disse que queimaria a terra com fogo, e os justos caminhariam sobre as cinzas dos ímpios. Então, isso não aconteceu quando João veio, mas está profetizado acerca desse Elias novamente para hoje. Observe, o primeiro Elias era para converter os corações dos pais aos filhos, ou seja, os antigos ortodoxos para a nova mensagem que estava sendo trazida. E é uma conjunção para ligar o versículo, os corações dos filhos aos pais. E então a mensagem de João nos últimos dias, ou melhor, a mensagem de Elias, o Espírito que estará na igreja será tomar os corações das pessoas que se afastaram dos pais pentecostais e trazer seus corações de volta à mensagem original de Pentecostes, como começou. O mensageiro do pacto, a 7ª estrela do dia. E nós estamos vivendo neste dia.